Isaías capítulo 11. Como eu falei na primeira mensagem, nós estamos seguindo uma estrutura de mensagens mais bíblico-teológica, ao invés de uma mensagem mais bíblica pastoral, né? Então, é um caráter mais de estudo mesmo, né? De abrir a Bíblia, de citar textos, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, de livros, né? Então, que os irmãos tenham isso em mente, né? Que a nossa mensagem, ela não vai pegar um texto, né? E não vai ser uma mensagem expositiva nesse sentido de um texto apenas, a gente vai tratar com outros textos também. Mas Isaías capítulo 11, verso 1 e 2, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o que, meus irmãos? O espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos voltamos para a Tua palavra mais uma vez, Senhor, na alegria, Deus, que temos de saber que ela é o nosso alimento, ela é a nossa fonte de vida, de renovo, Pai. Oh Deus, e que a Tua igreja sempre possa ter essa alegria de se voltar para a Tua palavra, tanto nos seus lares, mas especialmente também aqui nesse lugar. Senhor, me usa como Teu instrumento, Senhor, encha-me com a Tua sabedoria e graça, Senhor, para que eu possa falar com fidelidade, com autoridade, com unção vinda de Ti, Senhor. Mas também, ó Deus, enche o coração dos nossos irmãos, com um coração grato, com um coração, ó Deus, cheio de boa vontade, para ouvir a Tua palavra nesta manhã. Eu te peço isso, Pai, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem assentar, né? E nós estamos também usando nessa série de mensagens os recursos aqui da multimídia, né? Para poder fixar mais o conhecimento que a gente quer passar aos irmãos. Na semana passada, meus irmãos, então a mensagem de hoje, ela vai tratar sobre as promessas da vinda do Espírito Santo, né? Aquilo que nós temos no Velho Testamento como promessas da vinda do Espírito Santo. Na semana passada, de uma forma mais panorâmica, nós falamos que o Espírito Santo, ele vem atuando no mundo, né, desde a sua fundação, desde a sua criação. Tanto que o texto que nós usamos na semana passada foi exatamente esse, né? Que o Espírito de Deus pairava, né? Sobre as águas, né? O Espírito de Deus estava ali presente na criação. Mas vimos também que ele não só estava presente na criação, mas ele também estava presente na criação do povo de Israel como povo de Deus. Escolhendo Abraão, chamando Abraão, estabelecendo uma aliança com Abraão, estabelecendo uma aliança com os seus descendentes, depois estabelecendo uma aliança com o povo, estabelecendo uma aliança com Davi, enfim, na criação do povo de Israel. Também vimos, né, ainda que por alto, tudo de forma panorâmica, né? Porque cada coisa dessa que o pastor está falando, daria uma mensagem para a gente colocar na série. O Espírito Santo na criação, o Espírito Santo na formação do povo de Israel, o Espírito Santo na fundação do reinado de Israel, da monarquia de Israel, chamando o primeiro rei, que foi Saul, depois chamando Davi, enfim, os reis, né? E mesmo naquela confusão toda de reis que teve, sempre se tem ali na citação bíblica dizendo que o Espírito do Senhor fez isso, o Espírito do Senhor tirou fulano, o Espírito Santo do Senhor colocou outro, enfim, na formação da monarquia e do reinado de Israel. Vimos também que o Espírito Santo foi o agente principal da história da redenção,
né, mostrando que o plano de Deus, né, o plano de salvar homens, o plano de formar um povo exclusivamente seu, a redenção, né, os remidos, o Espírito Santo foi atuando na história para que isso se concretizasse. Vimos também a obra do Espírito Santo na formação das Escrituras Sagradas. Esse livro que nós temos aqui na nossa mão é obra do Espírito Santo. O próprio apóstolo Pedro disse, né, que homens inspirados por Deus, homens movidos pelo Espírito, é que escreveram essas palavras. Enfim, então nós vimos a obra do Espírito Santo na história, né, especialmente no Velho Testamento. No entanto, alguém pode perguntar: pastor, eu já li a Bíblia diversas vezes, e para mim, pastor, não ficou claro que todas estas obras que o senhor falou, sendo elas atribuídas ao Espírito Santo. E às vezes a pessoa lê a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, e parece que o Espírito Santo não está lá, a pessoa não percebe o Espírito Santo. E é verdade. Às vezes essa percepção, né, talvez essa sua percepção de não ver tanto o Espírito ali no Velho Testamento, essa percepção tenha sido essa porque você está lendo a Bíblia, e especialmente o Velho Testamento, procurando encontrar esse termo lá, né? Que termo? Espírito Santo. Você vai no Velho Testamento e você só quer atribuir obras ao Espírito Santo se você vê o termo Espírito Santo. Esse termo, como nós iremos ver daqui a pouco, ele aparece bem poucas vezes no Velho Testamento. É o termo menos usado no Velho Testamento para se referenciar ao Espírito Santo, né? E por isso é que gera essa impressão: pastor, não estou vendo o termo Espírito Santo no Velho Testamento. Mas vamos imaginar, né, que você esteja lendo um livro sobre a minha vida, ou sobre a vida da Denise, né? Deixa eu usar a vida da Denise, né? Não, deixa eu usar a minha vida, porque na semana passada acho que eu usei a vida dela no exemplo, né? Então deixa eu usar. Então, você esteja lendo um livro sobre a minha vida, onde o autor desse livro, ele vai se referenciar a respeito da minha pessoa de muitas formas. Na semana passada eu falei que Espírito Santo não é uma forma de se falar de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Mas hoje eu vou usar esse mesmo exemplo agora assim como forma. Há muitas formas de se falar a respeito de uma pessoa. Por exemplo, se alguém for escrever um livro sobre a minha vida, essa pessoa pode falar a respeito de mim de muitas formas. Obviamente que a forma mais clássica é usar o meu nome, né? Josenildo Soares dos Santos. Mas alguém também pode colocar lá em alguma parte do livro que foi pastor da igreja Nova Vida da Vila São Luís, que é esposo da Denise, que é pai do Josenildo Júnior e da Lídia, que é avô do Tiago. E os novos avós estão ali sorridentes, né? Os novos avós, né? Oh, Jesus, que maravilha esse avô. Sogro do Diego, enfim, há muitas formas de se falar a respeito da minha pessoa. Então, uma leitura correta do Antigo Testamento tem que ter em mente que a ação do Espírito Santo precisa ser relacionada a outros nomes que são atribuídos à terceira pessoa da Trindade no Velho Testamento. Você não vai encontrar só Espírito Santo, você vai encontrar algumas variações, né, para se referenciar à pessoa do Espírito Santo. E aqui eu trago uma palavra, então, os sinônimos do termo Espírito Santo no Antigo Testamento. E aqui eu trago uma palavra desse autor, o teólogo Charles Roger, na sua Teologia Sistemática, ele escreveu o seguinte, né?
É aconselhável, ele falando sobre o Espírito Santo e falando exatamente sobre isso que o pastor está tratando aqui. É aconselhável observar que os termos, que termos? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ocorrem em todas as partes das Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse. Esses termos e termos equivalentes devem ser compreendidos evidentemente no mesmo sentido e em todas as Escrituras. Então, quando você lê falando, como nós lemos aqui em Isaías 11, o termo que é usado aqui para Espírito Santo, aparece o termo Espírito Santo? Qual é o termo que aparece aí? Qual é o termo que aparece? Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de conselho, Espírito de conhecimento. Então, esses termos são termos usados no Velho Testamento para falar da pessoa de quem? Qual é a pessoa? Da pessoa do Espírito Santo. É isso que esse teólogo está dizendo. Que então, todas as vezes que lermos isso, e até a sociedade bíblica e os teólogos que ajudaram na formação das versões das Bíblias, nos ajudaram nisso, colocando esses termos, quando aparecem referenciados à terceira pessoa da Trindade, colocando com o E maiúsculo, né? Se referenciando a Deus. Então, quando você vê lá no Antigo Testamento, a palavra Espírito escrita com E minúsculo, está se falando de pessoas, está se falando de outros espíritos, mas quando você vê com um E maiúsculo, isso se referencia ao Espírito Santo, ao Espírito do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, em que sentido, né, esses termos falam? Falam da terceira pessoa da Trindade. Então, vamos então ver algumas situações em que os termos correlatos ao Espírito Santo aparecem no Antigo Testamento e que ações são atribuídas a eles, né? Então vamos ver aqui pelo menos esses 4 termos, né? Esses 4 termos, e eu coloquei aí algumas referências, eu não vou falar de todas elas, né? Só para que os irmãos tenham aí em mente, né? Então quem é rápido, quem anotar, anote, mas vamos falar de alguns desses termos. O primeiro deles, que é um termo que aparece muito no Velho Testamento, é o Espírito de Deus. Você não vai ver Espírito Santo no Velho Testamento, quase não vai ver, a gente vai ter algumas citações usando esse termo, mas uma delas que você vai ver muito é o Espírito, né? O Espírito de Deus. Aparece em Gênesis 41, Êxodo, enfim, tantas vezes. Vamos analisar então o verso de Êxodo 31, 3. Abra comigo nesse. Êxodo 31, 3. Vou ler do 1 ao 3, né? Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e fiz o que com ele, meus irmãos? E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento e de todo o artifício, né, obviamente, que para preparar o tabernáculo do Senhor. Então aqui vemos o Espírito Santo chamado por esse termo, Espírito de Deus. E esse Espírito foi aquele que deu sabedoria a esses homens, especialmente Bezalel, que foi o chefe da construção do tabernáculo do Senhor. E alguém pode pensar, às vezes fazendo um reducionismo, que o Espírito Santo faça isso apenas com pessoas relacionadas a Ele ou ao culto a Deus, né? Na verdade não, meus irmãos. A nossa cosmovisão bíblica, a cosmovisão correta que nós entendemos a respeito do Espírito Santo, a cosmovisão bíblica correta, nós entendemos que todas as habilidades, sejam elas que habilidade for,
dada ao homem. O pastor vai repetir isso de novo, para que fique bem claro. Todas as habilidades dadas aos homens, seja elas quais forem, sejam habilidades acadêmicas, físicas, profissionais, todas essas habilidades são manifestações do Espírito Santo no mundo. Deus criou o mundo e Deus continua agindo no mundo, fazendo com que o mundo, tanto por sua graça especial, que nós entendemos, como por sua graça comum, o mundo, as habilidades que são dadas ao mundo, são dadas e movidas pelo Espírito Santo. Quem veio no domingo passado, deve se lembrar que o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas, mas aí eu usei o termo que esse pairar não era um pairar voando, sem nenhum sentido, não, era um pairar produzindo, mexendo na criação. Era um pairar, e o termo pairar significa, traz o sentido de uma galinha que choca os seus ovos, até que eles cheguem à sua plenitude. Então o Espírito Santo é um agente na criação, ele continua agindo na criação, trazendo todas as habilidades que um homem possa ter. Então, se você vê alguém tocando um instrumento de uma maneira muito especial, seja dentro da igreja, ou até mesmo fora da igreja, entenda que isso é uma ação do Espírito Santo dando habilidade aos homens. Todas as habilidades dadas, toda habilidade dada ao homem, seja ela em que campo for, é uma manifestação do Espírito Santo. Para quê, pastor? E alguém pode perguntar, para quê? Para que possa produzir glória ao nome de Deus. O nome de Deus é glorificado tanto por crentes como por ímpios. Só que a diferença é que o ímpio não reconhece isso. O ímpio não reconhece isso. O ímpio quer trazer para aquilo que ele faz, glória ao seu próprio nome, quer trazer motivação para outras coisas, mas nós entendemos que se não fosse o Senhor, agindo na terra, agindo na humanidade como todo, e às vezes a gente reduz Deus desta maneira, achando que Deus só está agindo na parcela chamada igreja. Mas o que diz o salmista no Salmo 24? É que toda a terra pertence a quem, meus irmãos? Pertence ao Senhor, e tudo que nela existe. Então todas as habilidades nós entendemos que são habilidades dadas por Deus. Segundo termo que a gente pode ver ali, o Espírito do Senhor. Esse é outro termo que também aparece muito no Antigo Testamento, para se referenciar à terceira pessoa da Trindade. E vamos analisar rapidamente o verso de 1 Samuel 10, 6. Abra comigo, 1 Samuel 10, 6. Você já abriu? 1 Samuel 10, 6. O que diz aqui? O Espírito do Senhor. Então nós vemos aqui que a palavra Espírito do Senhor está com letra maiúscula, se referenciando ao Espírito Santo. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Então vemos aqui mais uma vez o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, utilizando-se de homens como instrumentos para conduzir a história e fazer os propósitos eternos de Deus se cumprirem. Então o Espírito Santo também, ele move pessoas, ele conduz pessoas, seja essa condução uma condução permanente, e aí quando a gente fala de uma condução permanente, são os filhos de Deus, mas o Espírito Santo pode fazer também uma condução circunstancial, como foi no caso aqui com Saul, como foi no caso com Balaão, quando nós pregamos aqui, uns 2 domingos atrás, aquele profeta, segundo alguns estudiosos,
era um profeta que profetizava no nome de diversos deuses, mas Deus, querendo usar ele de uma maneira circunstancial, usou também Balaão. Então nós vemos o Espírito utilizando homens como instrumentos para conduzir a história e fazer os propósitos eternos de Deus se cumprirem. E por que Deus faz isso? É porque Deus está conduzindo a história para que o seu plano eterno se concretize, da maneira que Ele planejou antes da fundação do mundo. Então nós vemos homens como Saul, como Davi, como Salomão, Neemias, que nós estudamos agora recentemente, Esdras, Zorobabel, todos esses foram instrumentos nas mãos do Espírito, assim como eu e você somos hoje. Amém, meus irmãos? Nós também somos instrumentos nas mãos do Espírito. Ele está nos usando para ainda continuar conduzindo a história da salvação, até que Jesus volte. Então, quando você lê toda a palavra de Deus e o Velho Testamento, a Bíblia, ela não é um livro sobre Davi, a Bíblia não é um livro sobre Salomão, ainda que fale sobre Salomão, Davi, Neemias, a gente sempre tem que entender que a Bíblia é um livro sobre Deus. Deus é o personagem principal da palavra, e o que a gente tem que ver é Deus por trás das histórias de Davi, Deus por trás das histórias de Salomão e de tantos outros. Então, vemos aqui o Espírito, no caso aqui, se apossando de Saul e fazendo com que ele cumprisse um propósito, seja um propósito plenamente bom, seja um propósito parcialmente bom, ou até mesmo um propósito ruim, porque nós entendemos que Deus conduz tudo, conduz tanto as coisas que são boas, como conduz as coisas que são ruins. Obviamente que Ele faz isso de modos diferentes, né? No que é bom, Deus é o agente principal. No que é ruim, o agente principal é outro. É o diabo, somos nós mesmos, é a nossa carnalidade. Deus permite que isso aconteça para que lá no final também o propósito dele se cumpra. Então, o segundo termo, Espírito do Senhor. Terceiro termo, o Espírito, né? Eu vou colocar aqui, aí o Espírito aparece muitas vezes, eu não vou abrir aqui, mas só vou colocar esse termo para registrar. Vou passar para o termo aí sim, Santo Espírito, né? Então, se você quer procurar o termo Espírito Santo no Velho Testamento, você não vai quase encontrar, e às vezes você vai encontrar ele, né, invertido, Santo Espírito, obviamente que poderia ser traduzido como o Espírito Santo. Então o termo Espírito Santo, pelo qual nós conhecemos a terceira pessoa da Trindade, ele foi raramente usado no Antigo Testamento, e aí no Novo Testamento se faz a inversão, é extremamente usado o termo Espírito Santo, e é menos usado outros termos, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito, né? Mas no Antigo Testamento, o termo Santo Espírito ou Espírito Santo é usado raramente. Aparece em Salmos, capítulo 51, e aparece também em Isaías, né? Esse foi o que eu consegui coletar, talvez possa ter outro, mas é raro aparecer. E numa dessas raras aparições, o termo Santo Espírito está no clamor angustiante do rei Davi, e nós sabemos que o Salmo 51 é um clamor de um rei angustiante, um rei que está em angústia. Por quê? Porque está perdendo o reino? É um rei que está angustiante porque está perdendo o poder? É isso? Não, é um rei que está angustiante porque cometeu um grave pecado, e está suplicando a Deus. Então, depois que ele pecou gravemente, ele faz esse apelo, esse pedido a Deus. Vamos ver, Salmo 51, no verso 11, né? Salmo 51, no verso 11. Ele pede isso a Deus, né? Ele diz: não me repulses da tua presença, e nem retires de mim o que, meus irmãos? O teu Santo Espírito.
Então Davi suplica, Davi sabe que quem poderia restaurar a vida dele era o Espírito Santo. Então vemos o Espírito Santo então agindo no Velho Testamento de muitas formas, agindo como aquele que dá habilidade a pessoas, ou grupo de pessoas para fazer o santuário de Deus, como aquele que toma a vida de uma pessoa para ser rei, como aquele que consola, aquele que converte, aquele que muda. Então essa é a obra do Espírito Santo. Então todas as vezes que você lê a Bíblia e encontrar esses termos, relacione esses termos ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Amém, meus irmãos? Então é dessa maneira que nós temos que ler a Bíblia, especialmente quando se fala da pessoa do Espírito Santo. Mas além dessa operação na história, o Espírito Santo também é apresentado aquele que iria tornar real o futuro glorioso que Deus traria para os seus eleitos. Obviamente que num primeiro momento, esses eleitos eram o povo de Israel. Então também vamos encontrar no Velho Testamento promessas da vinda do Espírito Santo para fazer algo determinado, para fazer algumas coisas determinadas, né? E nós chamamos disso de operações escatológicas do Espírito Santo, né? Por que escatológica? Porque estavam apontando para um futuro. E a gente, mais uma vez, quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa fazer um exercício. Você vai ler lá Isaías está falando de algo que para ele era futuro, mas que para nós hoje já é passado, é algo que já foi concretizado, algo que já foi realizado. Mas no caso de Isaías era uma escatologia, era algo apontando para o futuro, algo apontando para a frente. E um outro teólogo, ele observa isso, né? Ele observa essa verdade quando escreve, preste atenção, né? A antiga dispensação, o que o autor está dizendo, né? Então no Velho Testamento, na época do povo de Israel, a antiga dispensação sempre olhou para o futuro, para a manifestação do servo do Senhor, sobre quem o Espírito do Senhor repousaria em toda a sua plenitude. Né? E uma base para isso está logo no texto que nós lemos em Isaías, né? Que do rebento de Jessé, Deus traria e colocaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Então essas promessas são promessas escatológicas. E de fato, meus irmãos, há uma escatologia vibrante no Antigo Testamento. Quando a gente percebe isso, dá vontade até de participar disso lá no passado. Imagine eles ouvindo os profetas, e os profetas anunciando, dizendo: olha, Deus trará e que vai colocar o Espírito dele para governar, para reinar, né, para conduzir Israel. Então as promessas, né, sempre apontando para esse futuro glorioso. Então há uma escatologia vibrante. E a palavra escatologia, para quem talvez ainda não saiba, ela deriva do termo eschaton, do grego, que se refere às últimas coisas ou coisas futuras. Últimas coisas, nós entendemos hoje últimas coisas, mas no caso do Velho Testamento, coisas que para eles eram últimas coisas, mas que nós entendemos hoje que eram coisas futuras, uma escatologia já realizada. Então escatologia, né, essa que temos o privilégio de vê-la hoje, parcialmente cumprida. Então é maravilhoso quando você vê algo, o Velho Testamento falando de algo que já se cumpriu. Esse texto que nós lemos aqui, Isaías 11, 1, 2, vamos voltar a ele, Isaías 11, 1, 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento,
o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Faça um exercício rapidamente. Vamos fazer uma viagem no tempo para 2.700 anos atrás, talvez 2.600 anos atrás, para a época do profeta Isaías. Ouça isso, profeta Isaías dizendo, que Deus vai levantar um rebento de Jessé, que vai colocar nele o Espírito do Senhor, um espírito de sabedoria, de conhecimento. O coração do povo começava a ansiar por isso. E aí agora vamos fazer a viagem de volta. Isso já se realizou, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? Sim, se realizou em quem? Em quem que se realizou? Em Cristo Jesus. Ele é o rebento de Jessé. Então a escatologia é uma escatologia realizada, já completada, Então, nesse apontamento escatológico, o Espírito Santo seria e é aquele que trouxe o Messias e estaria sobre ele na sua missão de conduzir Israel. Aí talvez isso abra uma chave para você agora. Quando você lê o Novo Testamento e você entende por que os discípulos tanto perguntavam a Jesus. Qual era uma pergunta que os discípulos sempre fizeram para Jesus? Senhor, esse é o tempo que restaures o reino a Israel? Quem se lembra dessa pergunta que os discípulos fizeram? Esse é o tempo? Por quê? Porque eles tinham na mente essas promessas vivas na sua mente e nos seus corações, de que Deus traria o Messias, e esse Messias seria para restaurar o reino, conduzir Israel. Então Isaías foi o profeta mais messiânico, meus irmãos, pois foi aquele mais usado por Deus para apontar esse relacionamento entre o Messias e o Espírito Santo. Em uma outra passagem maravilhosa de Isaías, abra comigo lá no final do livro, agora no capítulo 61, capítulo 61, versos 1 e 2, o que diz aí o texto bíblico, irmãos? Pode ler bem alto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, o termo Espírito do Senhor está de que maneira aí? Em letra maiúscula. A quem que esse termo se referencia? Nós acabamos de aprender. A quem que esse termo se referencia? A terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo. Então aqui é uma promessa escatológica. Deus usando Isaías e dizendo que o Espírito do Senhor estará sobre o Messias, o servo, e quando esse Messias vir, ele vai consolar os que choram, vai trazer libertação, vai pôr em liberdade os algemados, vai apregoar o ano aceitável do Senhor. E aqui também tem um termo muito importante, o dia da vingança do nosso Deus. E esse termo aqui é um termo forte porque Israel havia sido subjugado pela Síria, por Babilônia, por tantos impérios. Então eles tinham no coração que o Messias viria, e estaria trazendo o dia da vingança do Senhor. Aqui é uma promessa escatológica. Você encontra isso no Novo Testamento? Quem já leu isso no Novo Testamento? Quem já leu isso no Novo Testamento? Quem é que falou a respeito desse texto? Se você talvez não esteja ligando, abra comigo em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Nos versos 16 a 20. E olha como isso é tão impactante. Lucas
capítulo 4, verso 16, diz assim a palavra: que Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, ele achou o lugar onde estava escrito. Escrito o quê? Exatamente essa passagem que nós acabamos de ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo, diz o texto, que tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Esse é algo maravilhoso. Jesus chega na própria sinagoga, Jesus chega diante dos judeus e diz: essa promessa que Isaías fez lá atrás, essa promessa está se cumprindo hoje. Ele diz: eu sou aquele que Deus havia prometido, eu sou aquele que Deus havia anunciado. E quando a gente começa a fazer essas conexões com a palavra, irmãos, eu não sei os irmãos, mas isso me enche de uma alegria. Enche o teu coração de alegria, irmãos, de ver o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Então, para Isaías e para o povo daquela época, era uma promessa escatológica. Para nós hoje já é uma promessa realizada, já se cumpriu essa promessa. Então, vemos claramente que o Espírito do Senhor é o agente que trouxe o Messias. Então esses textos aí falam a respeito da obra do Espírito Santo trazendo o Messias. Mas também fica evidente, por meio das promessas contidas no Antigo Testamento, que Deus, através do seu Espírito, do Espírito Santo, estaria formando e sustentando um povo exclusivamente seu. O Espírito Santo então estava sendo prometido para trazer o Messias, mas o Espírito Santo também estava sendo prometido para formar o povo de Israel. Isso a gente pode ver lá em Ezequiel. Vamos voltar a Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Deus fazendo uma promessa de que restauraria o povo, de que estaria trazendo o povo de volta do cativeiro. E Deus faz uma promessa aqui escatológica usando o Espírito. Versos 26 e 27 diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o que, meus irmãos? O meu espírito. E fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então nós vemos aqui também, fica evidente a atuação do Espírito Santo na formação do povo de Deus. É Deus que chama o seu povo, é Deus que faz o Espírito dele habitar, fez o Espírito Santo dele habitar no povo da antiga dispensação e faz habitar nos dias de hoje. Então toda a obra de salvação e preservação do povo de Deus, irmãos, é realizada pelo Espírito Santo. Eu vou repetir isso: toda a obra de salvação e de preservação do povo de Deus, seja esse povo no passado chamado Israel, seja esse povo chamado hoje de igreja, toda a obra de salvação e preservação do povo de Deus é realizada pelo Espírito Santo. É Ele que chama, é Ele colocado no nosso coração, é Ele que nos inclina, como diz o texto, para que conheçamos os estatutos, observamos a palavra do Senhor. Num primeiro momento, se pensou que a base fundamental
para esse povo de Deus seria a etnia. O povo de Deus é Israel e os seus descendentes. Mas depois entendemos, e fica muito claro, especialmente no Novo Testamento, que a base para ser chamado povo de Deus não é a etnia, mas é a fé. Aqueles que são de Deus são conhecidos pela fé. Paulo escrevendo que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão, não são aqueles que têm o sangue de Abraão, mas são aqueles que têm a fé de Abraão. Então os verdadeiros filhos de Deus são marcados pela fé. Então não foi a habilidade de Moisés, não foi a habilidade de Josué, de Davi ou qualquer um outro. Esses homens foram instrumentos do Espírito Santo. Mas devemos entender que o Espírito de Deus é o agente criador e sustentador do povo de Deus, seja no passado, no presente e no futuro. É Ele que sustenta, é Ele que cria e sustenta. Então essa era uma promessa escatológica, mas hoje nós vemos também já uma promessa parcialmente cumprida. Nós somos a igreja e o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Não foi feita uma promessa? Porém dentro de vós o meu Espírito. E no dia de Pentecostes isso se realizou. O Espírito Santo veio habitar dentro da igreja, dentro do coração de cada um dos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? E das promessas escatológicas do Velho Testamento, certamente, uma das mais importantes é a promessa da sua vinda permanente. Até então, na antiga aliança, o Espírito Santo estava agindo, mas agindo de uma forma externa, vamos assim dizer. Mas havia uma promessa de que ele viria para habitar no meio do povo, como essa que nós lemos aqui em Ezequiel, mas uma outra promessa muito conhecida é essa de Joel, capítulo 2, verso 28. Joel 2, verso 28 e 29. Você conhece essa promessa de Deus? Quem conhece essa promessa de Deus, E acontecerá depois que derramarei o que, meus irmãos? O meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, certamente, de todas as promessas escatológicas relacionadas à vinda do Espírito, a mais conhecida de todas é essa de Joel, que anuncia um derramar extraordinário, um derramar global, um derramar carismático, vamos assim dizer. E por que eu uso essas palavras? Exatamente porque extraordinário, porque serviria como um marco inicial, um marco inaugural da igreja de Deus no mundo. Nós entendemos que a igreja ela tem uma data de nascimento. E qual é a data de nascimento? Foi o dia que o Espírito Santo veio para habitar nela. O dia de Pentecostes é conhecido como o dia inaugural da igreja de Deus. É global, porque isso seria sobre toda a carne, não mais sobre um povo geográfico. Embora Israel tenha sofrido inicialmente para entender isso, porque eles achavam que só eles eram o povo escolhido. Não, eles foram o povo escolhido para trazer a promessa, eles foram o povo escolhido para trazer a aliança. Mas desde que Deus escolheu Abraão, qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Em ti e na tua descendência serão benditas o quê? Todas as famílias de Israel. É isso que diz a palavra? Não, todas as famílias da terra. Então a promessa já era uma promessa para todos, era uma promessa global. Também a vinda do Espírito Santo seria uma vinda carismática, porque traria o quê, meus irmãos? Capacitação diversificada dos dons para a vida da igreja. Voltando aqui ao
à profecia de Joel: mostrarei prodígios no céu, na terra, fogo, colunas de fumaça, né? Vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões. Então, o derramado do Espírito Santo seria um derramado também carismático. E quando essa promessa se cumpriu, meus irmãos, no dia de Pentecostes, que foi algo maravilhoso, algo extraordinário, algo grandioso, aqueles que participaram de Pentecostes ficaram tão abismados com aquilo que estava acontecendo, que fizeram uma pergunta para Pedro. Qual foi a pergunta que fizeram para o apóstolo Pedro? Quem é que pode me ajudar a responder? Qual foi a pergunta? Eles perguntaram: o que é isso que está acontecendo? Vamos ver isso, lá em Atos capítulo 2, vamos lá, a Atos capítulo 2, eles fazem uma pergunta, depois que o Espírito Santo é derramado, né, que coisas maravilhosas acontecem, né? Eles fazem uma pergunta no verso 12, e eles, todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, fazendo a seguinte pergunta, meus irmãos: o que quer isto dizer? O que é isso que está acontecendo? Pessoas, falando em línguas que eles mesmos não entendem, outros estão entendendo. O que é isso que está acontecendo? E a explicação de Pedro, lá no verso 14, a partir do verso 14, ele diz: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando que estão. Na verdade, o que ocorre é o que foi dito, o que, meus irmãos? É o que foi dito por quem, meus irmãos? Pelo profeta Joel. Então Pedro estava dizendo: isso que está acontecendo é aquilo que foi prometido. O Espírito Santo foi dado, foi derramado. Eu não vou falar muito desse texto de Atos, porque a gente vai falar um pouco dele mais à frente, só para exemplificar. Então essas profecias, irmãos, ou essas promessas escatológicas, por que o pastor está mostrando isso aqui aos irmãos? É para mostrar que a vinda do Espírito Santo, ela foi uma vinda prometida, ela foi uma vinda anunciada, e as ações do Espírito Santo, elas foram ações anunciadas, e muitas delas já realizadas. Foi ele que trouxe o Messias, foi ele que formou o povo de Deus, foi ele, que veio habitar de uma forma permanente na igreja. Então, citando aqui mais um autor, numa citação um pouquinho mais longa, falando a respeito disso, o Abraham Kuyper, ele diz o seguinte: essas profecias são evidências da convicção profética do Antigo Testamento, de que a dispensação do Espírito Santo, naqueles dias, o que significa isso? Nos dias do Velho Testamento, o Espírito Santo estava atuando, mas estava atuando de uma forma, ele chama de imperfeita, mas eu prefiro talvez usar uma forma parcial. O Espírito Santo estava agindo ali de uma forma parcial, excessivamente parcial, mas de que a dispensação real do Espírito Santo ainda estava por vir, e de somente nos dias do Messias, ela viria em toda a sua plenitude e glória. E foi o que de fato aconteceu. O dia de Pentecostes foi o dia de toda a glória do Espírito Santo, se manifestando na igreja, enchendo a igreja, inundando a igreja, vindo habitar dentro de nós. Então louvado seja Deus, irmãos, porque nós vivemos nessa dispensação, e temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. A época do profeta Isaías, eles estavam olhando lá para frente. Eles olhavam lá para frente para que tempo? Exatamente esse tempo que nós estamos vivendo hoje.
O Espírito Santo veio sobre a igreja e habita sobre nós. Amém, meus irmãos? Ele é o penhor da nossa herança. Ele é a certeza de que aquilo que foi prometido se cumprirá também na nossa vida. No entanto, mesmo que essa dispensação tenha vindo nos dias do Messias, entendemos que a salvação de todos os homens é uma obra do Espírito Santo de Deus, aplicando a sua graça salvadora. Algumas pessoas perguntam, né, e essa pergunta é uma pergunta teológica de fato, né? Algumas pessoas fazem essa pergunta, né? Como as pessoas eram salvas se o Evangelho só veio com Cristo? Como que as pessoas eram salvas, pastor, no Antigo Testamento? Essa é uma pergunta, resumindo a pergunta, né? Como que as pessoas eram salvas antes de Cristo, né? Eles eram salvos de outra maneira? A minha resposta, na verdade, é uma pergunta. Será que a graça só veio mesmo com Cristo? Será que a graça já não estava sendo manifestada antes de Cristo? Nós entendemos que sim, a graça de Deus não é uma graça manifestada a partir de Cristo. Ela é manifestada mais evidentemente a partir de Cristo. Ela é manifestada mais claramente a partir de Cristo. Mas nós entendemos que a graça de Deus está presente desde a fundação do mundo. Então todas as pessoas salvas, tanto na nossa época, como na época de Isaías, como na época de Abraão, todas as pessoas salvas eram salvas pela graça de Deus. Deus não destruiu Adão e Eva. Deus tinha o direito de destruir Adão e Eva, irmão? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. E Deus não destruiu Adão e Eva. Por que não destruiu Adão e Eva? Porque viu alguma coisa neles que poderia preservá-los? Será que os olhos de Adão eram olhos bonitos? Será que, né, a voz de Eva era uma voz bonita? Será que foram por esses critérios? Qual foi o critério pelo qual Adão e Eva foram preservados? Foram preservados pela graça. O próprio texto, quando fala de Noé, diz que Noé, embora a Bíblia descreva Noé como um homem justo, um homem piedoso, mas o texto deixa muito claro, né, dizendo, né, que Deus olhou para Noé e teve graça de Noé. É pela graça que Deus escolheu Noé, escolheu Adão, escolheu todos os outros, né? Então a Bíblia afirma que Noé achou graça aos olhos de Deus. Quando nós passamos pelo sistema levítico de sacrifício, o motor ou o coração daquele sistema levítico, os irmãos acham que era a obediência? Será que o homem pecava, a pessoa pecava, aí ia diante do sacerdote, trazia lá o animal para poder sacrificar? Você acha que era a obediência que satisfazia Deus? Não. Aquelas pessoas foram preservadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, muitas passagens trazem luz a respeito disso. Eu vou ler só uma delas, que é Gálatas, capítulo 3. Abra comigo, só para que os irmãos entendam essa conexão da antiga aliança com a nova aliança. Gálatas, capítulo 3. O apóstolo Paulo trata disso. Trata praticamente todas as suas cartas, mas aqui em Gálatas, capítulo 3 e capítulo 4, ele fala disso de uma maneira bem direta, né? Versos 23 diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de quê, meus irmãos? Nos serviu de aio, nos serviu de um condutor, né? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos mais subordinados ao aio, pois todos vós sois o quê? Filhos de Deus,
E filhos o quê? Mediante a lei? Mediante o quê? Mas mediante a fé em Cristo Jesus. E no capítulo 4 diz, a partir do capítulo 4, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o que, meus irmãos? Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que nos faz clamar constantemente o que? Abba, Pai. E o Espírito do seu Filho está de que maneira escrito aqui? Letra maiúscula, significando o quê? O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então a igreja, meus irmãos, sempre foi uma só, sempre foi. Obviamente que nós, de uma maneira clara, chamamos igreja a partir do dia de Pentecostes, mas nós entendemos que o povo de Israel foi a primeira igreja nesse sentido, né? Foi formada por aqueles que, movidos por fé, caminhavam firmes na promessa. E que promessa é essa? De que Deus traria o seu Messias, de que Deus traria o Salvador. Esta igreja, na época de Israel, vamos assim dizer, vivia na sombra daquilo que estava por vir. O que estava por vir? O Messias, o novo reino, né? O novo povo de Deus. E eles entendiam, dentro da cabeça deles, essa escatologia era uma escatologia ainda imanente, né? É da terra, era um reino real, era um Messias governante, sentado num trono físico. E é por isso que os discípulos não entenderam isso até que Jesus subiu aos céus. Porque até antes de Jesus subir aos céus, eles achavam que Jesus, em carne e osso, sentaria em algum trono para governar Israel. E por isso é que eles fizeram sempre a pergunta: esse é o tempo que restaure o reino a Israel? E quando eles viram Jesus subir aos céus, aí eles entenderam que ele seria o rei governante, não governando de algum ponto da terra, mas governando dos céus, toda a sua igreja e todo o seu povo. Amém, meus irmãos? Então, para concluir, nós devemos entender isso, que as promessas escatológicas do Antigo Testamento se cumpriram no Messias que veio e no Espírito Santo que veio habitar em nós de forma permanente. O povo de Deus ainda não está completo, né? Há muitos que Deus ainda chamará nessa geração e nas próximas gerações que virão, até a volta do Senhor. E se você quer fazer parte deste povo, saiba que o caminho é um só: arrepender dos seus pecados e reconhecer que somente em Jesus você pode ter acesso a essa vida abundante. Amém, igreja? Quem já fez isso? Então você faz parte do reino de Deus. O Espírito de Deus habita em você. O Espírito Santo é que te leva a querer Deus, a querer as coisas de Deus, a palavra de Deus, a vinda do Senhor. Então eu espero que a mensagem de hoje, que com a mensagem de hoje, a sua mente, a nossa mente, o nosso coração, tenha se aquecido ao vermos a maravilhosa obra do Espírito Santo. Eu tento aqui, irmãos, mostrar como é maravilhosa essa obra de Deus. Quando a gente entende a Bíblia, é por isso que a gente não tem que ler a Bíblia. Eu falei aqui recentemente, a Bíblia não é uma caixinha de promessa, que a pessoa tira um versículo, você tem que entender a Bíblia no seu todo, o que Deus fala lá atrás, o que Deus já cumpriu e o que Deus vai cumprir. Então, quando a gente entende a Bíblia no seu todo, isso nos
enche de alegria, meus irmãos, de vermos a obra do Espírito Santo sendo realizada desde os tempos mais antigos. Ele trouxe o Messias para ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Ele habita em nós. E é Ele que faz a igreja do Senhor estar de pé. Ninguém pode destruir a igreja do Senhor, não por conta dos seus pastores, não por conta dos seus líderes, não por conta da quantidade de pessoas que possam ter na igreja. A igreja do Senhor não pode ser destruída, porque o Espírito do Senhor é que conduz a igreja. Recentemente eu li um livro que falava de uma história, que Napoleão Bonaparte, quando estava ocupando a Europa, ele chegou certa vez num cardeal dizendo: eu vou destruir a igreja. E esse cardeal disse para ele: já tentaram fazer isso durante 1800 anos, não conseguiram, não é você que vai fazer. Irmãos, ninguém pode destruir a igreja do Senhor, porque ela é guiada pelo Espírito. Primeiro, ela é uma promessa de Deus, de que Deus iria construir o seu povo. Segundo, Deus prometeu que colocaria habitando nessa igreja quem? O próprio Espírito dele. Então a minha pergunta é: se o trabalho do Espírito Santo até aqui foi realizado de uma forma plena, por que duvidar daqui por diante que algo vai sair errado? Se a gente lê na Bíblia, Deus dizendo: vou trazer o Messias, Ele trouxe o Messias. Se a gente lê na Bíblia, Deus dizendo: vou formar um povo exclusivamente meu, e Deus formou esse povo. Se a gente lê na Bíblia, Ele dizendo: vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, e Ele tem feito isso, essas promessas já se cumpriram. Por que vamos duvidar das promessas que ainda estão por se cumprir? Não podemos duvidar. Então eu encerro essa palavra, irmãos, fazendo esse apelo aos irmãos nesta manhã. Primeiro, que este olhar para o passado que nós fizemos hoje, traga confiança para o presente. Porque quando eu leio isso aqui no passado, isso traz confiança para o meu presente. E mais, traz esperança para o meu futuro, sabendo que o Espírito Santo sustentou e guiou o povo de Deus no passado. A nossa confiança é que Ele está guiando a nossa vida também. Você tem essa confiança? De que Ele está guiando a sua vida? Guiando a igreja? Você faz parte da igreja de Deus. E por isso Deus tem um compromisso pessoal com você. Deus tem um compromisso com o mundo todo, mas o compromisso de Deus com o mundo é um compromisso diferente com a igreja. O compromisso de Deus com a igreja é o compromisso de ser o seu povo. Mas o compromisso com o mundo é um compromisso de preservação apenas. Então esse compromisso Deus tem com a igreja. O Espírito Santo de Deus não atua mais de fora para dentro. A gente viu no Antigo Testamento Ele atuando de forma externa. Mas a partir do advento do dia de Pentecostes, o Espírito Santo habita em nós. Agora Ele atua de uma maneira diferente. É de dentro para fora. Ele atua em nós e em nós, nos fazendo ser um instrumento para a glória e honra do Senhor nos lugares que Ele nos coloca. Amém, meus irmãos? Então vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus por essa obra do Espírito Santo. Essa obra maravilhosa que Ele já completou em parte, mas que Ele está completando em outra parte. Qual é a outra parte que Ele está completando? Ele está nos conduzindo até a volta de Cristo. E essa condução é uma condução certa. Nada vai dar errado, porque quem é o condutor da igreja é o Espírito Santo. Então vamos orar, feche os seus olhos e comece a agradecer a Deus, dizendo: Senhor, obrigado, meu Deus,
porque quando lemos na Tua palavra tantas promessas gloriosas feitas pelo Senhor, de que o Senhor traria um rebento de Jessé, e o Senhor trouxe esse rebento de Jessé, foi Jesus, foi o Messias, e sobre ele o Senhor colocou o Teu Espírito, Pai, para que ele cumprisse a missão. Quando lemos na Tua palavra que o Senhor restauraria o Teu povo, colocaria o Teu Espírito no coração do Teu povo, e faria com que o coração do Teu povo se inclinasse para a Tua palavra, Pai. Nós vemos isso se cumprindo hoje, Senhor, na igreja do Senhor. O Espírito habita dentro de nós, e é o Espírito que nos traz para a Tua presença, Pai. Quando lemos na Tua palavra a promessa de que o Senhor derramaria do Teu Espírito sobre toda a carne, trazendo dons, trazendo capacitações especiais vinda do Senhor, e isso se cumpriu lá no dia de Pentecostes, Senhor. Nós nos alegramos e exultamos o Senhor por isso, Pai, em saber, ó Deus, que nós vivemos nessa dispensação do Espírito habitando em nós, do Espírito nos fazendo viver para a Tua glória e louvor, Senhor. Por isso nós Te pedimos, encha-nos mais e mais do Teu Espírito. Queremos abrir os nossos corações mais e mais, para que o Teu Espírito opere em nós, Senhor, e nos leve sempre, Senhor, a viver uma vida agradável e santa perante o Senhor. E se nessa manhã, meu Deus, há alguém entre nós que não tem aberto o coração para isso, meu Pai, eu oro, Senhor, pedindo que o Teu Espírito toque nesta vida, para que o Teu Espírito traga este irmão de volta, alguém que estava desanimado, alguém que estava frio, Pai, e que ao ouvir essa palavra nesta manhã, queira ser usado, queira ser um instrumento, como Davi foi um instrumento, como Samuel foi um instrumento, oh Deus, como Isaías foi um instrumento. Sim, Pai, nós queremos ser instrumentos do Teu Espírito nos dias de hoje. E se essa vida quer ser esse instrumento, Pai, aquece esse coração, enche ele com o Teu Espírito, renova a fé no coração dele ou dela, Pai, para que ele seja um instrumento Teu nesses dias, ó Pai. Nós Te pedimos tudo isso, confiando no nome santo de Jesus, e que a igreja que ama o Espírito Santo dê glória a Deus e diga obrigado, meu Deus, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Irmãos,